Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa noite, boa tarde, bom estudo para vocês. Mais uma vez nós estamos aqui para falarmos sobre Tribunal do Júri. Hoje a nossa segunda aula sobre este tema, Tribunal do Júri, extremamente importante para você que vai fazer concurso, que no edital cobre este tema, ou seja, concurso do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, dentre outros, né? Tribunal do Júri, nós estudamos na aula passada a primeira parte e hoje nós estudaremos a segunda parte do Tribunal do Júri, tá? Tribunal do Júri, pessoal, como nós vimos na nossa aula passada, ele é uma instituição, ele é um órgão do Poder Judiciário, não é isso? Muito bem, ele é formado por 26 pessoas, sendo 25 pessoas do povo, jurados, e um profissional, melhor, um juiz togado. Esse juiz togado é o presidente do Tribunal do Júri, não é isso? Nós vimos que desses 25, 7 serão escolhidos para julgar o réu. É o que se chama de conselho de sentença. Não são os 25 que vão julgar o réu. Apenas 7 daqueles 25 serão escolhidos. Nós estudaremos aqui, inclusive, a forma de escolha. O Ministério Público tem direito de recusar 3 quando vai sendo sorteado. A defesa também. Isso será numa aula oportuna. Vimos também que os jurados, ele tem os requisitos, tem que ser maior de 18 anos e tem que ter notória idoneidade. Não é isso? Vimos a situação também dos direitos dos jurados, também da isenção dos jurados, ou seja, quando que o jurado está isento do serviço, porque é um serviço obrigatório, sob pena, inclusive, de suspender os direitos políticos, caso alguém se recuse a servir o Tribunal do Júri, alegando escusa de consciência, questão religiosa, questão política, questão filosófica. Pode até alegar, mas vai prestar serviço alternativo, vimos isso, né? Agora tem aqueles isentos, que são as pessoas listadas pelo Código do Processo Penal, presidente da República, governadores, seus ministros e seus secretários, né? No caso do governador, prefeitos, membros do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, servidores do Poder Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público, policiais, são aquelas pessoas que nós já estudamos. Hoje, então, nós continuamos estudando os jurados, porque esse tema jurado é bastante extenso, tem muito item, tem muita coisinha sobre jurado. Então, a começar pelo alistamento. Você já deve ter perguntado, ou pensado, vem cá, como é que chega, será que eu posso ser jurado? Como é que o Poder Judiciário, como é que o juiz chega ao nome dessas pessoas? Existe alguma regra? Ele escolhe aos amigos? Não. Como é que funciona? Não, existem regras para a escolha dos jurados. E começa com o alistamento. O alistamento do jurado nada mais é do que a conduta, melhor dizendo, do que o ato do Poder Judiciário. Quem faz o alistamento é o presidente do Tribunal do Júri, não é o presidente do Tribunal de Justiça, não é o presidente do foro. É um ato do presidente do Tribunal do Júri, que forma uma lista grande com várias pessoas, para que no próximo ano, após a formação da lista, aquelas pessoas sejam escolhidas para atuar no Tribunal do Júri, tá certo? O alistamento, então, na verdade, é uma fase, é um ato em que é formada uma lista com vários nomes, para que no ano seguinte escolha pessoas daquela lista, quem não estiver naquela lista não atuará, tá certo? Então, este é o alistamento. Como faz o alistamento? Pode ser de duas formas. Tem comarca que lança na imprensa, né? Lá no mês de julho, no mês de junho, julho, lança na imprensa, ó, vocês que pretendem ser jurados, compareça no fórum com comprovante de residência para se inscrever e está alistando. Aí a pessoa ali da cidade fala, eu quero ser jurado.
Então você vai ser jurado, se você está alistando em 2014, você vai ser jurado em 2015. Se você alistou em 2015, você vai ser em 2016. E assim sucessivamente. Você está alistando voluntariamente. É um serviço obrigatório, não é? É. Mas você foi lá voluntariamente. Isto pode? Pode. O juiz convidou a população, convidou a comunidade para participar do tribunal do júri. Tem toda uma regra, não é você ir lá e já participar. Ah, eu vou lá hoje já foi escolhido. Não, você vai se inscrever. Aí no próximo ano você poderá ser sorteado para compor aquela lista de 25. Tá certo? Este alistamento não é ainda os 25. Poderá, desse alistamento, formar os 25. Aqui pode ter 1.500, pode ter 700, pode ter várias pessoas. E nós veremos agora as regras de quantas. Então você foi convidado pela imprensa, porque o Poder Judiciário falou, quem quiser ser jurado, compareça no fórum na data tanto de tanto, no período de tanto a tanto, trazendo comprovante de endereço, nome completo. Ok, você vai se alistar, eles vão verificar se você não tem ficha criminal, né, antecedentes criminais, porque tem que ser idôneo, e aí, a partir de então, você passa a fazer parte da lista. Essa é a primeira forma, o alistamento voluntário. Agora tem aquele compulsivo, o compulsório, melhor, obrigatório. É aquele em que não há voluntário, por exemplo, e o juiz manda ofício para as entidades, para as instituições, para os órgãos, encaminharem ao juiz lista das pessoas que trabalham ali. Vai mandar uma lista lá para a sua escola, lá para a Secretaria de Educação, vai mandar uma lista para o Conselho Federal de Contabilidade, manda uma lista, manda um ofício, o juiz manda um ofício solicitando, requisitando, melhor dizendo, nome das pessoas que trabalham ali. Pronto, você não foi voluntário, você é professor, você não foi no fórum dar seu nome. Daqui um dia chega uma cartinha para você em casa, falando que você tem que comparecer no dia tanto de tanto, porque você é jurado. Caramba, mas eu não fui voluntário. E daí é serviço obrigatório. Você entrou naquela hipótese do juiz requisitar a lista para os órgãos. E aí você foi escolhido, você foi alistado, mesmo sem querer. Pode sim. Ok? Então o alistamento, na verdade, é uma fase no qual o Poder Judiciário inscreve as pessoas para atuarem no tribunal do júri. Essa inscrição é voluntária ou então compulsória. Manda a lista, manda o ofício e os órgãos respondem para o juiz encaminhando a lista das pessoas que ali estão lotadas, tá certo? Qual que é a época? Existe uma data para fazer o alistamento. O alistamento, pessoal, a lista das pessoas que vão atuar no próximo ano, que poderão atuar no próximo ano, tem que ser publicada em duas datas. 10 de outubro, uma lista prévia, uma lista provisória, até 10 de outubro de cada ano. Por exemplo, pessoal que vai trabalhar em 2014, até 10 de outubro de 2013, teria que publicar a lista com o nome deles. Quem vai trabalhar em 2016, 2015, melhor, quem vai trabalhar em 2015, em 2014, forma-se uma lista. Qual que é a data, qual que é a época? 10 de outubro. Aí fica um mês essa lista rodando na imprensa, fica um mês essa lista pregada lá no fórum. Para quem quiser impugnar, quem quiser chegar lá e falar, ô juiz, o Marciano Xavier está aqui, ó, alistado como jurado, só que ele é o seguinte, esse cara vive brigando lá no bairro, vive causando confusão, e inclusive tem até processo contra ele. Ah, é? Então ele não é idôneo. Então, aí tem esse período para o pessoal impugnar a lista, como se fosse um recurso. Ó, esse sujeito aqui não é idôneo. Ou então até mesmo você foi convocado
Você constou na lista, só que você virou governador de estado. Opa, governador de estado está isento, juiz. Você vai fazer um documento para o juiz dizer, não, estou isento. O Código de Processo Penal me isenta. Ou então você, a sua religião não permite. Você vai fazer por escrito para o juiz. Ô juiz, a minha religião não permite. Tá certo? Então tem esse período de 30 dias. Publica-se no dia 10 de outubro, marco final, e espera-se 30 dias. Tudo certinho, nenhuma impugnação, está tudo certo com a lista provisória. Em 10 de outubro até 10 de novembro, até 10 de novembro, publica-se a lista definitiva, a lista final. Aí, senhores, isso aí está sacramentado. Esse pessoal vai atuar no próximo ano, poderá atuar no próximo ano, tá certo? Então, 10 de outubro, lista provisória, 10 de novembro, lista definitiva, guarde essa data, tá? Quantidade de jurados que serão alistados. Por quê, pessoal? Aqui tem uma pegadinha. Porque você sabe a quantidade da composição do tribunal do júri. A composição 26, sendo 25 jurados e um juiz concursado, um juiz togado, não é isso? Tranquilos, Marcelo, você não precisa nem mais falar isso, que você já sei de cor, muito bem. Agora, cuidado para não confundir com a quantidade de jurado alistado. Deverão ser alistados 25 jurados. Falso. 25 é o que serão escolhidos dentre os alistados, né? Dentre os alistados, serão escolhidos 25. Mas a quantidade é muito maior do que 25, claro. Olha aqui, ó, depende do tamanho da cidade, da quantidade de habitantes. O CPP colocou isso, ó. Comarca de mais de 1 milhão de habitantes. Então você sabe, sua comarca aí tem mais de 1 milhão de habitantes, sua cidade? Tem. Então, se sua cidade tiver mais de 1 milhão de habitantes, o CPP, o Código de Processo Penal, falou, juiz, você vai alistar dentre 800 a 1.500 jurados. No mínimo 800, no máximo 1.500. Claro que este máximo aqui, ó, é entre aspas, porque o juiz pode alistar muito mais do que 1.500. Mas o CPP coloca para ele um parâmetro. Hoje, é razoável que você aliste entre 800 e 1.500. Está ali. Você tem que guardar esse número, porque é isso que vai cair na sua prova. Agora, cuidado. O juiz está proibido de alistar em comarca com mais de 1 milhão de habitantes mais de 1.500 jurados. Falso. Ele pode alistar muito mais, ele pode inscrever muito mais, entendeu? A sua comarca em São Paulo, por exemplo, chega a inscrever cerca de 38 mil jurados, entendeu? Tá? Olha só, então isso aqui, ó, é apenas uma indicação. Agora, ele não pode inscrever menos de 800. No mínimo 800 e vai até 1.500, podendo o juiz, se ele entender necessário, dependendo do volume de processo que vai ser julgado no próximo ano, o juiz fala assim, ó, 1.500 vai ser pouco, né? Eu vou formar vários tribunais, várias épocas de júri, entendeu? Vai ter vários, composição 25, 25, 25, 25, porque termina uma época, vem outro, eu vou explicar tudo isso para você. E o juiz fala assim, ó, não vai dar 25, 1.500. Aí ele pode alistar mais. Mas então, para você, como prova, fica assim, ó. Mais de 1 milhão de habitantes, entre 800 a 1.500. Aí você já guarda aqui. Mas ele pode alistar mais se ele quiser, o juiz. Muito bem. Comarca com mais de 100 mil habitantes. Claro que aqui eu tenho que enxergar assim, ó. Mais de 100 mil e menos de 1 milhão. Né? Mais de 100 mil e menos de 1 milhão, porque, né? Até 1 milhão, mais de 1 milhão entra entre 800 e 1.500. Então, mais de 100 mil e menos de 1 milhão. Vai entrevistar melhor, vai alistar, vai se inscrever 300 a 700 jurados. De 300 a 700 jurados. Pode, Marciano, o juiz querer alistar mais? Pode, claro que pode. Pode querer alistar menos? Aí não, porque ó, no mínimo 300, e aí sinaliza 700, podendo ser mais, tá? Tem que gravar isso aí. Nas comarcas, nas demais comarcas, ou seja, aquelas com menos de 100 mil habitantes, o CPP sinaliza para o juiz que deverão ser alistados de 80 a
400. De 80 a 400. Então ficou assim, 80 a 400, comarca com menos de 100 mil habitantes. De 300 a 700, comarca com mais de 100 mil habitantes, né? Mais de 100 mil habitantes, mas que não ultrapasse 1 milhão. De 800 a 1.500, comarca grandes, comarca com mais de 1 milhão de habitantes. Então veja se sua cidade no qual encaixa aqui, tá certo? Desta lista aqui, ó, é que sairão os 25. Desta lista que sairão 25. 26, Marciano? Não, 25. 26, Marciano? Não, 25. Porque 26 tem que contar com o juiz. E o juiz não sai daqui. O juiz é concursado. Ah, é verdade, tá certo. Você ganhou. Nessa você ganhou, Marciano. Tá certo? Então, daqui, ó, é que sai. Então, esse pessoal aqui, ó, eles serão alistados quando? Ó, 10 de outubro o juiz tem que publicar a primeira lista, chamada lista provisória, e fica esperando durante 30 dias, né? Para ver se alguém vai reclamar. Ninguém reclamou, ninguém pediu para sair, não teve alteração, ou se teve, o juiz corrige e tudo mais. Ele tem um mês para fazer isso. Em 10 de novembro, né? É a data final para o juiz, presidente do Tribunal do Júri, publicar a lista definitiva. Publicou, beleza. Esse pessoal, no próximo ano, ou seja, lá por janeiro, fevereiro, começará a atuar, começará a julgar os réus. Deles, né? Aí vai ter uma forma de escolha. Daqui vai sair 25, uma lista com 25, e aí começa todo o trabalho do Tribunal do Júri especificamente, tá certo? Vamos lá, então. Publicação provisória e definitiva, a provisória até 10 de outubro, a definitiva até 10 de novembro. Guarda essa data. Se você for fazer TJ, guarda essa data, principalmente, entendeu? Claro, você vai ser servidor, imagina. Seu juiz não vai pegar no seu pé se você esquecer de publicar a lista nessa data. 10 de outubro é a data provisória. Então vamos lá, a data provisória até 10 do 10, né? E a data definitiva deverá ser até dia 10 do 11. Tá certo? Guarde essa data, tá, senhores? Então, publicação da lista provisória, lista definitiva dos jurados, ok? Exclusão da lista. Exclusão da lista. Olha só, senhores. Na lista, né, no alistamento, o Código de Processo Penal colocou uma observação, e é uma reforma que teve em 2008, então pode cobrar de você, porque 2008 para nós no processo penal é ontem, tá? Tá? Nós estamos aí em 2014, evidentemente, mas 2008 para nós é como se fosse ontem. Porque o nosso Código de Processo Penal é da década de 40. Então, uma reforma de 2008 está bem aí. Muito bem, olha só. Exclusão da lista. Há uma exclusão obrigatória. Não pode participar desta lista aqui, ó, ou a pessoa que foi jurado 12 meses antes. Então, olha só. A lista definitiva será publicada no dia 10 de novembro. Aí, você, de novo, você entrou nessa lista, você, por ironia, está lendo a imprensa, olha aqui, rapaz, o juiz me alistou para trabalhar em 2015. Mas para aí, cara, não faz nem 9 meses que eu julguei um réu. Ah, então você já foi jurado há menos de um ano já. Opa, você pode fazer um pedido para o juiz? Eu não posso. Porque o CPP fala que quem participou de conselho de sentença, quem já julgou um processo, quem já foi jurado nos 12 meses que antecedem a lista, não pode compor a nova lista. Então você está livre. Então essa é a forma da exclusão da lista, tá certo? Exclusão obrigatória. É para evitar, senhores, aquela repetição da mesma pessoa. Todo ano esse cara está aqui no júri. Todo ano ele já virou jurado profissional. Para evitar isso, porque aí o sujeito vai acabar criando um vício, tá certo? E até a mesma impede que outras pessoas até acabam participando, entendeu? Opa, o CPP
diz, ó, se você participou, o juiz presidente, aquele que participou de conselho de sentença nos últimos 12 meses, não poderá formar, integrar, compor a nova lista. Não poderá ser novamente alistado. Ou seja, então ele vai ter que pular, não é isso? Ele vai ter que pular para outro ano. E no outro ano ele pode. Isso para evitar uma sequência do mesmo jurado todo ano. Tá certo? Sorteio e convocação dos jurados. Muito bem, pessoal. Formou aquela lista em outubro e novembro. Ok? Né? O nome de vocês, o nome dos jurados e o endereço vão para uma urna, fica na chave, tá? Ninguém tem acesso, só o juiz tem acesso. Nem o advogado, nem o Ministério Público, nem a Defensoria Pública, nem o réu e nem os familiares da vítima. Não terão acesso aos seus endereços, jurados. Porque senão ficaria até mesmo vulnerável, né, pessoal? Imagina você julgar um cara perigoso e o endereço seu ficar lá à mostra, né, público, para inclusive o réu ter acesso. Pode inclusive sofrer ameaça, ou você ficar até mesmo temeroso de condenar esse sujeito e futuramente ele ir até o seu endereço e fazer alguma coisa contra você. Então, esse pessoal, né, comarca com mais de 1 milhão de habitantes, opa, pode alistar ali entre 800 e 1.500 ou até mais, o nome e o endereço ficarão guardados em uma lista, numa urna, tá certo? O seu endereço, então, jurado, o endereço do jurado será publicado negativo. Não pode publicar o endereço do jurado, não pode publicar o endereço do jurado. Muito bem. Fez essa lista, guardou na urna, beleza. No outro ano, vai começar o trabalho, vão começar os trabalhos. Ó, temos aqui, ó, 15 mil processos para julgar. Temos aqui 300 processos para julgar, a depender da comarca. Temos aqui 1.500. Ok, então este ano nós temos que julgar 750 processos, por exemplo, o juiz da sua comarca falou. Então agora, senhores, lá por janeiro, fevereiro, ocorrerá o sorteio dos jurados. Esse sorteio você já deve estar enxergando. Isso aqui, ó, é sortear os 25. É o sorteio dos 25. Esses 25 serão sorteados daquela lista que foi formada no ano passado. Entendeu? Daquela lista, quem ficou fora daquela lista não fará parte dos 25, porque os 25 serão sorteados daquela lista. Aí o juiz vai marcar um dia e vai chamar ali no fórum o defensor público, um representante da OAB, o Ministério Público, e eles vão sortear, né? Pega ali, ó. Dentre aquele monte de nomes lá, 1.500, 800, 400, a depender da comarca, escolhe 25, entendeu? Esse é o sorteio dos jurados. Esse é o sorteio, tá certo? Tá? Muito bem. Esse sorteado, você não está sabendo de nada. Você está em casa. Tudo isso está acontecendo no fórum. Faz de conta que você não está sabendo de nada, porque você sequer se alistou voluntariamente. Só que a sua escola mandou a relação e você é professor. Daqui um dia chega uma cartinha para você, falando que você tem que comparecer no fórum no dia 30 de tal, no dia 15 do mês tal, porque você é jurado. Você até assusta, fala, mas para aí. Eu jurado? Você foi sorteado, você faz parte do Tribunal do Júri. Agora você faz parte do Tribunal do Júri. Entendeu? Esta convocação vai ser por correio, por qualquer outro meio, tá certo? Você será convocado. E eu tenho que ir, Marcelo? Tem que ir, sim. Você tem que ir, ó. Ou então, se você tem alguma coisa, se você não pode, você vai ter que justificar para o juiz. Por quê? Entendeu? Tá? Por exemplo, você não sabia, agora você virou governador. Juiz, eu sou governador. Aí não pode. Entendeu, juiz? Minha religião não permite. Tá bom. Então você vai prestar serviço lá no Ministério Público. Então você vai prestar serviço lá na Defensoria Pública. Muito bem. Tá certo? Então, este sorteio é para escolher os 25 que vão compor
o tribunal do júri daquele período. Como assim daquele período, Marcelo? Porque às vezes, pessoal, tem vários sorteios. Vários. Sabe por quê? O juiz fala assim, ó, vou sortear 25 para trabalhar durante 2 meses. Depois ele sorteia mais 25 para trabalhar durante 2 meses. Depois ele sorteia mais 25 para trabalhar durante 2 meses. Ah, Marcelo, por isso então que a lista é grande, né? Isso. Depois ele mais 25. Porque senão imagina você, coitado, você pegar de janeiro a dezembro no júri. Quantos dias de serviço você vai perder? Tudo bem que não pode descontar, mas fala sério. O seu patrão vai ficar alegre com você? E as suas atividades extras, as suas atividades particulares? E você não recebe nada para ser jurado. Então costuma-se fazer por época, por período, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, depende da comarca. O juiz presidente é livre para fazer isso, tá certo? A cada período de julgamento durante o ano, ele sorteia 25 e convoca os 25, tá certo? E aí, esta então é o sorteio e a convocação dos jurados. Tudo isso eu vou voltar para você nos artigos. Impedimentos. Você lembra que nós estudamos aqui sobre as pessoas que estão isentas de atuarem no tribunal do júri. Elas estão isentas, em razão do cargo que ocupa. Muito bem. Fora essas pessoas, o Código de Processo Penal listou situações em que o leigo ou qualquer do povo, ou seja, o jurado, está impedido de atuar em um mesmo processo. Este impedimento, pessoal, não se confunde com isenção. Isento, ele sequer será escolhido dentre os 25. E se porventura ele recebeu a carteira, ele faz logo um pedido, juiz, eu estou isento do tribunal do júri, eu sou policial. O juiz, você está excluído, realmente, você está isento. Agora não. Você recebeu uma cartinha, você é professor, e o seu esposo ou a sua esposa também. Aliás, você é professor, e sua esposa é contadora. O juiz mandou um ofício para a escola e mandou também um ofício lá para o Conselho de Contabilidade. Muito bem. Você foi escolhido para compor os 25 e, por ironia de destino, a sua esposa ou seu esposo também foi escolhido. Para aí. E vocês foram convocados para comparecerem no dia 15 do mês de março do ano tal, para começar a julgar, para compor, iniciar os trabalhos do Tribunal do Júri. O Código de Processo Penal fala assim, para aí, ó. Não pode funcionar no mesmo conselho, não pode funcionar ao mesmo tempo, não pode julgar o réu, né, marido e mulher. Não pode. Então, são situações, pessoal, que o Código de Processo Penal criou para impedir que duas pessoas que têm um vínculo entre si atuem no mesmo conselho de sentença. Marciano, no conselho de sentença, os 7, né? Escolhido dentre os 25. Porque é assim, ó. Daquela lista grandona, escolhe 25. Desse 25, escolhe 7. Esses 7... né? Dentre esses 7, existe um impedimento, não pode funcionar algumas pessoas que tiverem um relacionamento entre si. Quais são essas pessoas? Olha aqui, ó. Tá? Na verdade, os impedimentos, eu vou listar isso aqui na hora que ver o artigo com você, tá certo? Eu volto à situação de impedimento. Por agora, basta a você diferenciar impedimento de isento, de isenção. O impedimento, o sujeito, ele não está dispensado, ele não está isento. Ele vai compor a lista dos 25. Mas no dia que foi escolhido para julgar determinado réu, se estiver lá você e seu esposo, quem foi escolhido primeiro fica, o outro está dispensado, porque não pode ter esposa e esposa no mesmo conselho de sentença. Isso eu vou listar para você daqui a pouco. Quantidade mínima para cada sessão. Muito bem. Eu já sei, Marciano, que tem uma lista geral,
tá certo? De acordo com habitantes, o número de habitantes. Dessa lista, serão escolhidos 25 jurados. Muito bem. Esses 25, mais o juiz-presidente, compõem o tribunal do júri. Perfeito, muito bem. No dia que você foi convocado para ir até o fórum, saiba que você já avise em casa, ó, eu não sei a hora que vou voltar. Por quê? Porque eu fui convocado para participar do tribunal do júri. E tem júri, senhores, que começa às 8 da manhã e termina às 11 da noite. Tem júri que vira 3, 4, 5 dias. Entendeu? Tem júri que demora mais de um dia. Você saiu de casa, já sai com a sua malinha. Porque, às vezes, você até dorme lá no fórum. Tem local para eu dormir lá, professor? Tem. Tem sim, porque você não pode voltar para casa enquanto não encerrar o julgamento. Muito bem. Nesse dia do julgamento, então, espera-se que compareça ali 25 pessoas. É o que se espera. Porque 25 foram sorteados e 25 foram convocados. O que se espera é que todos compareçam, mas nem sempre comparece. Por quê? Nós estamos falando de pessoas, de gente. Pessoas têm suas adversidades, pessoas ficam doentes, pessoas têm medo, pessoas têm dificuldades, pessoas morrem, não é isso? Então o CPP falou o seguinte, ó, no dia do julgamento, existe uma quantidade mínima de jurados para abrir a sessão. Porque senão nem julgamento vai ter. Mas não são 25? São. Mas pode ser que faltam. Aí o CPP fala o seguinte, ó, tem que comparecer no mínimo 15 jurados. Então, para a prova, você vai dizer, qual a quantidade mínima de jurado para instalar a sessão? No mínimo 15. Ah, professor, então pode faltar 10, né? Isso. Dos 25 que foram convocados, 10 faltaram. 15 compareceram. O juiz vai, ó, tem quórum suficiente para abrir a sessão de julgamento, que vai começar às 8 e não sabe que hora que vai terminar? Tem. Quantos que tem aí, oficial de justiça? Tem 14. Então não pode. Não pode. Não pode, e eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou sortear suplente. E aí vai sortear suplente. 14, teria que ter ali no mínimo 15. Então ele sorteia mais 11 para completar 25. Na esperança de que na outra vez, para julgar aquele processo, compareça no mínimo 15. Tá certo? Então olha só, quantidade mínima para cada sessão de julgamento. O João da Silva vai ser julgado no dia tal. Você e mais 24 foram convocados, porque são 25. Esse João da Silva é tão perigoso que você na sua cidade conhece. Eles falam, o quê? Eu vou lá nesse julgamento, nem que eu tenha que pagar multa, não estou nem aí. Eu não vou, nem que eu tenha que pagar multa, você falou. E o outro jurado falou, também não vou, outro também não vou, também não vou, também não vou. Pronto. No dia do julgamento, o juiz, cadê os jurados? Apareceram só 10. Não pode julgar, não pode abrir a sessão. Mas, professor, não são só 7 que vão julgar? Sim. Então, por que tem que ter 15? Porque o CPP, o Código de Processo Penal, assim exigiu. E quando mais para frente, você vai ver que por que tem que ter 15? Por quê, pessoal? Porque o Ministério Público pode recusar 3. A defesa pode recusar 3. Entendeu? Então, só aí já foram 6. 15 menos 6, 9. Então, a depender de quantos compareceram, por exemplo, imagina se compareceram 10. Só 7 vão para o conselho de sentença. De certa forma, sobraria 3. Só que na hora de escolher, dentre os que estão ali, o Ministério Público pode falar, recuso, recuso, recuso. A defesa, recuso, recuso, recuso. 10, cada um recusou 3, Ministério Público 3 e defesa 3, 6, 10 menos 6, 4, pronto. Já não dá conselho de sentença. Então, senhores, ó, número mínimo de jurado para instalar sessão, 15 jurados, tá certo? Se não estiverem presentes, 15 jurados,
O juiz, encerra a sessão, sorteia suplentes e marca uma outra data. Tá certo? Tá? Você acha que não vão fazer confusão com você aqui, ó? Deverá comparecer no mínimo 25 jurados. Falso. 25 é o total. Deverão comparecer no mínimo 15 jurados. Se não comparecer 15 jurados, né, o juiz não vai abrir e o réu não vai ser julgado naquele dia. O juiz vai sortear suplente, tá certo? Dúvida sobre a imparcialidade dos jurados. E eu estou fazendo aqui aquela explicação geral para você. Para quando nós entrarmos nos artigos, você já vai só ligando e aí sim vamos fechar todas as lacunas, todas as eventuais dúvidas, tá certo? Dúvidas sobre a imparcialidade dos jurados, ou dúvidas sobre a parcialidade dos jurados. Senhores, os jurados, eles são considerados juízes. Se você foi jurado, se você for convocado como jurado, você é como se fosse um juiz. Por quê? Porque você vai julgar seu semelhante. Você vai dizer se o cara é culpado ou inocente. Então, você tem que ser imparcial. Imparcial significa o quê? Bom, se for culpado, eu vou considerar culpado. Agora, na minha consciência, se ele for inocente, eu vou considerar inocente. Eu não posso olhar só pelo lado da vítima. Porque a vítima, porque teve uma morte, eu tenho que condenar qualquer um. Não é assim. Teve a morte, ok. Você vai condenar se verdadeiramente as provas indicarem que aquele sujeito é culpado. Você vai absolver se o Ministério Público não conseguiu demonstrar a participação do indivíduo. Olha só. Então você é imparcial, você fica equidistante, doa quem doer, vou absolver ou condenar. Pronto. Senhores, quando o jurado perde esta característica da imparcialidade, ele vai pender ou para o lado da defesa ou para o lado da acusação. Quando ele perder essa imparcialidade, né, não pode o acusado, o réu, ser julgado ali naquela comarca. E como que ele perde a imparcialidade? Bom, de várias formas. Por exemplo, imagina que o réu que a família da vítima descubra o endereço dos jurados, uma cidade pequena, entendeu? Conhece todo mundo, descobriu o endereço. E a família da vítima saiu oferecendo dinheiro para os jurados. Bom, e o jurado, por exemplo, 1 ou 2 aceitou, tá certo? Nesse caso, senhores, não terá imparcialidade naquele local. Quando não há imparcialidade no local, ou então outra situação, o réu é perigoso, está ameaçando o jurado está com medo de condenar o réu, de julgar o processo. Ele vai pender ou para um lado ou para o outro, ou para o lado da defesa ou para o lado da acusação, né? Porque o processo, nós temos de um lado o Ministério Público para acusar e do outro lado a defesa. Você é juiz, você está aqui, junto com o juiz-presidente. Entendeu? Você está no meio, você é equidistante, você não pode pender nem para este lado e nem para este lado. Porque se você, desde o início, já estiver pendente a absolver o réu, ou pendente a condenar o réu, você perde a imparcialidade. E o que acontece? Tudo isso para chegar no que nós queremos agora. E o que acontece? Se ocorrer a perda da imparcialidade, vem o instituto do desaforamento. Guarde esse nome, desaforamento. Desaforamento. Desaforamento, o que é isso? Desaforamento, senhores, é retirar o processo daquela localidade, daquela comarca, e mandar o processo para ser julgado na outra comarca, numa comarca vizinha, numa comarca da mesma região. Entendeu? Por quê? Porque os jurados ali perderam sua imparcialidade. Ou então a ordem pública exige, o pessoal está revoltado, entendeu? Ou então a segurança do réu. É um crime bárbaro, por exemplo, e o pessoal quer invadir, inclusive, já ameaçaram de invadir. No dia do julgamento, que ele está preso, vão invadir lá e vão matar o sujeito. Então, para aí, né? A segurança, seja a perda da imparcialidade, ou para garantir a ordem pública, ou para garantir a segurança do acusado,
Se ocorrer uma dessas situações, vem a hipótese do desaforamento. Desaforamento é deslocar o processo de uma comarca para outra. É retirar um processo da sua cidade, onde ocorreu o crime, para ser julgado no outro. Isto que é o Instituto do Desaforamento, tá certo? Tá? Ou então, pessoal, tem também agora uma hipótese de desaforamento. Imagina que o sujeito está, foi para o tribunal do júri, está lá na lista para ser julgado, já tem mais de 6 meses. Imagina ainda se o sujeito estiver preso, pior ainda. Por quê? Porque ele está ali, ele tem o direito de ser julgado. Porque se ele for culpado, tudo bem, mas se for inocente. E aí, se também ficar comprovado o excesso de trabalho naquela comarca, e por isso não foi julgado determinado processo num prazo de 6 meses, o Código do Processo Penal autoriza o desaforamento, passar para uma outra comarca. Claro, para acelerar o julgamento, tá certo? E agora, tudo isso que nós falamos, artigo por artigo, né? Demos aquela quebrada geral e agora artigo por artigo. 425. Anualmente, anualmente, o cara vem com semestralmente, o cara vem com bimestralmente para em cima de você, pegadinha. Anualmente, serão alistados pelo presidente do tribunal do júri, de 800 a 1.500 jurados, nas comarcas de mais de 1 milhão de habitantes. De 300 a 700 nas comarcas de mais de 100 mil habitantes. E de 80 a 400 nas comarcas de menor população. Ou seja, é o alistamento. Alistamento é a fase em que o juiz presidente do tribunal do júri inscreve as pessoas. Seja de forma voluntária ou porque o juiz requisitou listas para as instituições, para os órgãos, para as entidades. Tá certo? A quantidade já vem especificado. Se for mais de 1 milhão, alista-se de 800 a 1.500. Comarca com mais de 100 mil habitantes e que não ultrapasse 1 milhão, alista-se de 300 a 700. E na comarca com menos de 100 mil habitantes, a lista de 80 a 400. Lembrando que o juiz pode alistar mais, pode fazer a inscrição de mais pessoas, tá certo? Chama a sua atenção. Este alistamento é anual, ou seja, por ano. Não é semestralmente, a cada 6 meses o juiz vai fazer isso. Não. No ano de 2013, ele fez um alistamento para o povo, para os jurados que vão atuar em 2014. Em 2014, ele faz um alistamento para quem vai atuar em 2015. E assim sucessivamente. É anualmente. Excluindo, então, se a pergunta relacionar semestralmente ou bimestralmente. Quem faz esse alistamento? O presidente do Tribunal de Justiça. Falso! Presidente do Tribunal do Júri, não é o presidente do Tribunal de Justiça. Cuidado se você for fazer Poder Judiciário, concurso do Poder Judiciário. O responsável para elaborar o alistamento, ou para proceder ao alistamento é, letra A, o juiz presidente do foro, falso. Letra B, o presidente do Tribunal de Justiça, falso. Letra C, o presidente do Supremo Tribunal Federal, falso. Letra D, o presidente do Tribunal do Júri. Presidente do Tribunal do Júri é que faz a lista, tá certo? Então essas observações para você e a quantidade você tem que gravar, tá? Nas comarcas, onde for necessário, poderá ser aumentado o número de jurados e ainda organizada a lista de suplentes, depositadas as cédulas em urna especial, com as cautelas mencionadas na parte final do parágrafo 3º do artigo 426. Comarca, né? Nas comarcas onde você, juiz, fala, para aí, cara. Mandou eu alistar de 800 a 400 jurados? Não vai dar. O CPP fala que eu posso alistar até 1.500? Não vai dar. Pelo número de processos que eu tenho para ser julgado ano que vem, e eu vou fazer várias turmas aqui, todo mês eu vou sortear jurados, não vai dar. Ou então você pensa assim, ano que vem vai ser julgado aqui, serão julgados aqui processos de réus perigosos. Réus perigosos pra caramba.
certamente muitos jurados vão ficar com medo e vão faltar. Então você alista muito mais pessoas. Pode alistar? Pode sim. Aí ele fala para tomar a cautela do 426. Isso aqui é para guardar o endereço também dos suplentes, da lista paralela, né? Da mesma forma que da lista principal, ou seja, esse 426, parágrafo 3º, vem dizer que é o seguinte, que o endereço do pessoal vai ficar guardado numa urna trancada e a chave com o juiz, tá certo? Então, cuidado. Pode o juiz alistar mais que o permitido? Sim. O juiz presidente do Tribunal do Júri, evidentemente, o juiz presidente requisitará, ó que interessante, Marciano, ó, você nem tinha prestado atenção, né, Marciano? Ó, é requisitará. Requisitar, mas para aí, requisitar é dar ordem, requisitar não é solicitar, não é pedir. O juiz presidente requisitará às autoridades locais, associações de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros núcleos comunitários, a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurados. Esse aqui é o que eu falo de, ó, vai ser jurado obrigatório. Você não se alistou voluntariamente, só que você é economista, você tem classe, você tem uma entidade, ó, entidade de classe, é aqui, ó, mandou uma lista lá para o presidente da sua entidade. Tá certo? Do seu conselho. Ó, encaminha aí a lista do pessoal que está inscrito aí, ó, como economista. Quando assusta, você recebe na sua casa uma convocação, você jurado. É, porque você fez parte, você foi inscrito. Então, esse aqui é aquela situação em que o juiz manda ofício requisitando nome das pessoas. Ó, manda para cá todo mundo que é professor aí, todas as pessoas, contadores e etc. E assim, para presidente de bairro também, você viu? Também, ok, pessoal? Tá? Requisitará, é ordem, tá? A lista geral dos jurados, aquela de outubro e novembro, a lista geral dos jurados, com indicação das respectivas profissões, será publicada pela imprensa até o dia 10 de outubro de cada ano. E divulgada em editais afixados à porta do Tribunal do Júri. Opa! Fez a lista, publica-se quando? 10 de outubro até. Pode ser 9, 8, pode, não pode é ser dia 11 de outubro. Até dia 10 de outubro. Muito bem. Detalhe, pessoal, detalhe. Nesta publicação, o seu nome vai ficar circulando aí. Só que não pode publicar o seu endereço. Então, na pegadinha, fala assim, ó. A lista geral dos jurados, com a indicação das respectivas profissões e endereço, será publicado pela imprensa e coloca tudo isso aqui. Falso, o seu endereço ninguém pode saber. Porque senão o réu é perigoso, sabe quem vai julgar, vai lá na sua casa e começa a te ameaçar. Ou então pode até ocorrer coisa pior. Então cuidado, só vai publicar nome, a lista dos jurados com a indicação das respectivas profissões. Ou seja, só o nome e a profissão. Né? João José da Silva, economista. José Maria Pereira, contador. Joana da Silva Moreira, professora. Isto vai estar lá. A profissão, então, será objeto de publicação. Endereço negativo. A lista poderá ser alterada de ofício ou mediante reclamação de qualquer do povo ao juiz presidente até o dia 10 de novembro, vírgula, data de sua publicação definitiva. É aquilo que eu falei para vocês. Publica no dia 10 de outubro e fica lá. Fica pregado lá na porta do Tribunal do Júri, fica na imprensa. Olha só... Marciano como jurado. Que moral que o Marciano tem para ser jurado? Se ele já respondeu, inclusive, por crime de furto. Se ele é o cara bagunceiro do bairro. Ah, então você faça um documento e fala para o juiz. Olha só,
a lista ela pode ser alterada. Se tiver reclamação, você está impugnando. Agora tem um prazo para isso. Você tem até o dia 10 de novembro para fazer isso. Porque 10 de novembro é a lista, é o prazo final. No dia 11 você, eu vim reclamar. Já era. Você tinha até ontem para reclamar. Agora é a lista definitiva, agora já era. Tá? Juntamente com a lista, serão transcritos os artigos 436 a 446 deste Código. Esses artigos nós estudamos naquela nossa primeira aula sobre o Tribunal do Júri, que na verdade vem falar da função dos jurados, vem falar também quem está isento, vem toda aquela situação. Vem falar dos direitos dos jurados, que não pode descontar salário, né? Vem onde vem escrito que ele tem direito de preferência em concurso público, de empate, licitação, tá certo? Os nomes e endereços dos alistados em cartões iguais, após serem verificados na presença do Ministério Público, de advogado indicado pela seção local da Ordem dos Advogados do Brasil e de defensor indicado pelas defensorias públicas competentes, permanecerão guardados em urnas fechadas à chave, sob a responsabilidade do juiz presidente. Senhores, lembra aquela lista grandona? Vai ter nome e vai ter endereço. Porque na publicação vai poder publicar só o nome e a profissão. O endereço o juiz precisa. Por que o juiz precisa do endereço? Para mandar convocar o sujeito, evidentemente. Fica guardado numa urna. Será conferido na presença do Ministério Público, na presença de um indicado pelo AB, na presença de um defensor público. Conferiu tudo, guarda numa lista e tranca, e essa chave fica com o juiz, na responsabilidade do juiz, tá? O jurado que tiver integrado, a exclusão aqui, o jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos últimos 12 meses antecederem a publicação da lista geral, fica dela excluído. É aquilo que eu falei, para evitar o jurado profissional, para evitar aquele que todo ano ele é escalado para ser jurado. Muito bem. Se ele foi jurado, se ele integrou o conselho de sentença, se ele participou dos 7, olha a pegadinha aqui, ele participou. No ano que vem, aquela lista geral, ele está fora. Ele está fora, na verdade, daquela lista. Por quê? Porque ele fica, se ele atuou 12 meses antes da formação da lista geral, estou fora. Você pode até entrar no outro ano depois, mas aqui você está fora. Tá certo? Olha só, o jurado que tiver integrado o conselho de sentença que anteceder, nos 12 meses que antecederem a publicação da lista geral, fica excluído da lista. Você publicou o seu nome, você falou assim, mas eu de novo julguei 3 processos ano passado. Não faz nem um ano que eu julguei, está aqui, você está dentro da possibilidade de ser excluído. Você só faz e informa o juiz. E o juiz excluirá. Na verdade, o próprio juiz já faz isso. Né? O servidor, você, servidor, já vai fazer essa trial. Doutor, eu vi aqui que o Marcelo Xavier, ele fez parte dos jurados, ele julgou o processo ano passado, então ele não pode compor essa lista aqui, ele está fora, isso mesmo. Agora olha a pegadinha aqui, pessoal, se cair para você assim, dobre a sua atenção. O jurado que tiver integrado o tribunal do júri, nos 12 meses que antecederem a publicação da lista geral, fica dela excluída. Falso! Não basta integrar o tribunal do júri, porque olha só, olha que interessante, nós temos uma lista geral, concorda comigo? Que é aquela grandona, a depender da comarca. Desta lista geral, serão sorteados, serão sorteados, parabéns, 25. Esses 25,
nem você faz parte do... Às vezes você foi sorteado por 25, mas você não julgou ninguém. Porque dos 25, vão escolher 7. Quem foi escolhido para compor o conselho, porque este é o conselho, este é o conselho, este é conselho de sentença, este que é o conselho de sentença, este é o conselho de sentença. A pegadinha fala assim para você, ó, aquele que integrou o tribunal do júri nos últimos 12 meses fica excluído da lista geral subsequente. Falso! Porque às vezes você nunca teve a oportunidade de ser escolhido para compor o conselho, para fazer parte dos 7. Por quê? Porque toda vez que chamava o seu nome, o advogado falava assim, recuso. Outro dia, quando chamou seu nome, o Ministério Público olhou para você, recuso. E você, puxa vida, eu queria julgar alguém, mas você foi recusado. Ou então você teve sorte e na hora que o juiz colocou, pegou, nunca saiu o seu nome. Você é sortudo, hein? Você nunca saiu o seu nome. Aí você não fez parte. Então, você não está excluído da lista geral. Porque leia de novo comigo. O jurado que tiver integrado o conselho de sentença nos últimos 12 meses que antecederem a publicação da lista geral, fica dela excluído. Então, se você compôs tribunal do júri, você não está excluído. Você só vai estar excluído se você realmente julgou alguém nos últimos 12 meses. E julgar alguém significa que você fez parte do conselho de sentença. Aí pode fazer pegadinha do jeito que quiser para você, entendeu? Que você mata, tá certo? Em seguida, a organização da pauta, o juiz-presidente determinará a intimação do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública para acompanharem, em dia e hora designados, o sorteio dos jurados que atuarão na reunião periódica. Olha que interessante. Você já deve ter enxergado, né? Olha só, pessoal. O juiz, presidente, ele tem a função dele. Uma das funções é organizar a pauta. O que é organizar a pauta? Organizar a pauta nada mais é, porque olha só, em seguida a organização da pauta. Depois da organização da pauta, o que é organizar a pauta? O juiz vê quais os processos que estão prontos para julgamento. Quais os processos que serão submetidos a julgamento naquele ano, ou naquele mês, ou naquele período. Naquele bimestre, naquele trimestre, naquele semestre. Porque isso que fala reunião periódica. A reunião periódica pode ser mensal, pode ser bimestral, pode ser trimestral, quadrimestral, semestral ou anual. Vai depender do juiz da sua comarca. Muito bem. Depois que o juiz organiza, ó a lista dos processos, aí ele faz ele tem que fazer o sorteio dos jurados que vão analisar aqueles processos. Pelo menos naquele período de 2 meses ou de 3 meses. Muito bem. O juiz manda uma intimação para quem? Ministério Público, Defensoria, Ordem dos Advogados do Brasil. Dizendo, no dia 25 de tal mês, tal hora, nós vamos sortear os jurados que vão atuar nesta temporada, neste período, reunião periódica. E aí, então, vão para lá, Ministério Público, vão para lá para onde? Lá para a sala do juiz. Ministério Público, Defensor Público e um advogado indicado pela OAB para, naquela lista grandona, naquela urna com 1.500 nomes, com 800 nomes, 400 nomes, vão tirar quantos? 25. Parabéns para você. Esse sorteio aqui é para sortear os 25. E vão mandar o correio te chamar. Tá certo? Para dizer, você foi sorteado. Você já foi alistado e você foi sorteado. Ah, Marciano, mas então corre o risco de mesmo eu sendo alistado, não ser sorteado, né, Marciano? Porque daquele monte, daquele montão que está ali na urna, só serão escolhidos 25, não são? Sim. O juiz pode até escolher mais, ele escolhe 25. No dia, se faltar menos de 15... Se não comparecer 15, aí ele vai sortear mais gente. Mas, a princípio, 25. Olha só, num monte de 1.500, por exemplo,
Para você compor o 25 é quase que uma loteria, concorda ou não? E se for 3 mil, 4 mil, 5 mil, porque o juiz pode? Então, nem sempre a pessoa que está lá na lista geral será escolhida para compor o tribunal do júri. E mesmo escolhido para o tribunal do júri, pode ser que não seja escolhido para julgar o processo, para formar o conselho de sentença. Está enxergando isso? Porque isso é interessante para você, tá certo? Então, quem faz esse sorteio é o juiz, na presença desse pessoal. Agora, lembrando, determinará a intimação. Vamos imaginar que esse pessoal não foi advogado ou não foi Ministério Público, problema deles. Foi intimado, o juiz vai perguntar para você, assessor, você intimou o Ministério Público que nós íamos fazer o sorteio hoje? Sim. Você intimou a OAB? Sim. Você intimou a Defensoria Pública? Sim. Então, se não vieram ou se não veio, problema deles, eu vou fazer o sorteio assim mesmo. Isso. Então, pode fazer o sorteio, mesmo que tiver só o juiz, pode. Agora, ele não pode deixar de intimar. Tá certo? Aí a pegadinha vai falar para você que, ó, se não comparecer o membro indicado, um advogado indicado pela OAB, ou se não comparecer o Ministério Público, ou se não comparecer a Defensoria Pública, o juiz ficará impedido de fazer o sorteio. Falso! Não fique impedido. Cuidado, servidor do Poder Judiciário, que eles cobram isso de vocês, tá? O sorteio, presidido pelo juiz, far-se-á a portas abertas, cabendo-lhe retirar as cédulas até completar o número de 25 jurados para reunião periódica ou extraordinária. Muito bem, pessoal, olha só, pega detalhe aqui, ó. Lembra do sorteio? Você tem uma lista com vários nomes. Desta lista tem que sair 25, esse é o sorteio. Esses 25, no dia que ocorrerá o sorteio, detalhe, portas abertas. Tá certo? O juiz não pode fechar a porta. Como assim, Marciano? Ué, lá no gabinete, deixa a porta aberta. Por quê? Porque determina. Imagina que alguém da sociedade queira acompanhar, só chegar lá e ficar acompanhando o sorteio. Pode? Pode. Tem direito? Pode, não tem vedação. Tá certo? O juiz não é obrigado a intimar a sociedade. Mas se alguém quiser acompanhar, pode? Pode. Por isso que a porta fica aberta. Né? Aí fica só lá olhando. Porque você está louco para participar do júri. Louco. Todo ano você entra na lista dos jurados e você não é escolhido. Eu falei, tá tendo maracutaia nesse negócio. Eu quero lá ver. Eu quero ver se o juiz, na hora que saca meu nome, ele não joga de volta na urna e passa e faz novo sorteio. Você vai lá olhar. Por isso que deixa portas abertas, para garantir aí eventual participação de membro da sociedade, ok? Reunião periódica. Reunião periódica é o período em que o juiz convoca os 25 jurados para atuarem naquele período. Por exemplo, o período será bimestral ou trimestral. Você foi convocado para atuar no período trimestral. Saiba que então você vai ficar 3 meses julgando, 3 meses indo no fórum, 3 meses tendo a obrigação de comparecer no fórum. Terminou esse período, veio outros 25. Ou então extraordinário, por exemplo. Tem muitos processos, o juiz falou assim, ó, chegou em novembro, estava encerrando, ele falou assim, ó, pessoal, eu vou fazer mais um mês de júri. Então ele vai fazer uma extraordinária, uma reunião extraordinária, por exemplo. Tá? Então o detalhe aqui, senhores, é que as portas têm que estarem abertas, tá? O sorteio será realizado entre o 15º dia e o 10º dia útil antecedente à instalação da reunião. Olha que interessante, pessoal. O CPP colocou, ó, terá que ser feito o sorteio entre 15 e 10 dias antes de iniciar o trabalho do júri. Antes de se iniciarem os trabalhos do júri. No 15º dia até 10 dias. Ou seja, não pode fazer o sorteio faltando 9 dias para começar o julgamento. E o CPP também não pode fazer, juiz, faltando 1 mês. Porque ele colocou, ó, o sorteio será realizado entre o 15º
e o 10º dia útil. Na verdade, pessoal, isso aqui mais para a prova, porque ele pode até fazer antes do 15º, mas para a prova você vai dizer o seguinte, 15º e 10º dia. Opa, então se você verificou numa questão que o juiz fez o sorteio do jurado no dia 1º, no dia 1º de março, e o primeiro julgamento desses jurados ocorreu no dia 10 de março, está errado. Está nulo isso aí. Por quê? Porque tem que ser no mínimo se ele foi no dia 1º, no dia 10, 9 dias. Tem que ser no mínimo com 10 dias. Então fez o sorteio no dia 1º e o julgamento no dia 8. Não pode. Passaram a ser só 7 dias, excluindo aquilo primeiro. Não pode. Tem que ter um intervalo no mínimo de 10 dias. E o CPP falou que no máximo de 15. Esse máximo que é relativo. Mas para a prova você vai guardar entre 15 e 10 dias, tá certo? O sorteio será realizado entre o 15º e o 10º dia útil, que anteceder a instalação da reunião. Instalação da reunião significa que o juiz vai começar a julgar o processo, seja bimestral, seja trimestral. Aqui iniciou. Então, conta-se, 15 ou 10. Entre 15 e 10, né? No mínimo 10, o intervalo de 10, ou no máximo 15. Tá? Não precisa fazer aqui, ó, com um mês de antecedência. Ó, de 15 dias útil. Agora, não pode fazer aqui, ó. Aqui não pode, ó. Tem que ter um intervalo aqui. E com razão, né, pessoal? Imagina você recebe uma convocação para aparecer daqui 2 dias. Entendeu? Você com família, você com um filho para levar na escola. Não. Provavelmente, isso aqui, ó, é para você se organizar. Você tem 10 dias úteis para resolver sua situação. Porque você vai participar de um serviço obrigatório. Agora você recebe uma intimação, o sorteio, foi sorteado, né? E você recebe a intimação para comparecer depois da manhã. Olha só a situação. Para prestar um serviço que você não vai ganhar nada. Tá? Então, está aí o período entre 15 e 10 dias. O sorteio será realizado entre o 10º e o 15º e o 10º dia útil antecedente à instalação. No mínimo 10, no máximo 15. A audiência de sorteio não será adiada pelo não comparecimento das partes. É o que eu falei para você. O juiz vai intimar o MP, Ministério Público, a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil. Se não comparecer, problema deles. O juiz não vai deixar de sortear, porque o CPP fala, a audiência de sorteio não será adiada se o MP não comparecer, se a Defensoria não comparecer, ou se o membro da OAB não comparecer. O jurado não sorteado poderá ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. Fez um sorteio para atuar entre janeiro e fevereiro. 25. Você está livre do 25. Ah, é? Você está livre? Você continua na urna ali, ó, para próximos sorteios. Olha, o jurado não sorteado poderão ter o seu nome novamente incluído para as reuniões futuras. Claro. Os jurados sorteados serão convocados pelo correio ou por qualquer outro meio hábil para comparecer no dia e hora designado para a reunião, sob as penas da lei. Se não comparecer, você já sabe, leva a multa de 1 a 10 salário mínimo. Esse aqui é só para você verificar como que é a convocação, pelo correio ou por qualquer outro meio hábil. Então, significa que se ele colocou qualquer outro meio hábil, pode ser por oficial de justiça, pode ser por telefone, pode ser pela internet, tá certo? Pelo correio ou qualquer outro meio hábil para você comparecer lá no dia. No mesmo expediente de convocação serão transcritos os artigos 436 a 446 deste código. Você vai receber uma cartinha, por exemplo, e na cartinha estarão todos esses artigos. Ali você vai ver a função dos jurados, os direitos que tem, a multa se você não comparecer, as situações de isenção, se você porventura verificar que está naquela situação de isenção, opa, você agora é servidor do Poder Judiciário, você não é mais professor, você vai informar o juiz, tá?
Serão afixados na porta do edifício do tribunal do júri a relação dos jurados convocados com os nomes do acusado e dos procuradores das partes, além do dia, hora e local das sessões de instrução e julgamento. Você foi sorteado, você faz parte dos 25, tá certo? Aí ele fala assim, ó, lá na porta, do tribunal do júri, está lá, ó, 30 processos que serão julgados nos meses de fevereiro e março. Então você está nessa temporada, você está nesse período. Ok. Lá, nessa lista, estarão o nome dos réus, dos advogados e também o nome de todos os jurados que vão atuar nesse período. É isso que quer dizer, ó. Serão fixados na porta do edifício do tribunal do júri a relação dos jurados convocados, os nomes do acusado e dos seus procuradores, ou seja, dos defensores, além do dia, hora e o local da sessão de instrução. Ou seja, eu sou advogado, eu vou lá na porta do fórum e vejo que dia que vai estar o meu processo para ser julgado. E já vejo também quem serão os jurados, os 25 convocados. Por que você vê isso, Marcelo? O advogado e o Ministério Público fazem um estudo na vida dos jurados. Né? E hoje, para fazer estudo, é ótimo, porque tem o Face. Então, você entra e verifica qual a tendência do sujeito, verifica qual a religião, verifica de forma que você consegue, de certa forma, pelo menos tenta, extrair dali uma tendência dele. Se é mais maleável, se é mais duro, entendeu? O mais maleável, a tendência é absolver. O mais duro, já a tendência é condenar. Às vezes dá para fazer, às vezes não dá. Tá certo? Agora, cuidado, pegadinha, ó. Serão publicados, se colocar assim, serão publicados, né, a relação dos jurados convocados, os nomes dos advogados, não é publicado, serão colocados, afixados lá. Quem quiser, advogado, você quer ver que dia que vai ser julgado o seu processo? Você quer ver quem são os 25 jurados? Então vai lá no fórum. Vai estar lá, porque não será publicado. O que será publicado é a lista geral. O que será publicado é a lista geral com as respectivas profissões. Os 25 não serão publicados. Escolhe os 25, manda a cartinha pelo correio. E se você, defesa, quer saber, dentre aqueles tantos mil que tinha listado, quem são os 25, você tem que ir lá no fórum. Tá? São impedidos de servir no mesmo conselho. Agora o impedimento, ó. O impedimento. Você faz parte dos 25 agora. Só que aquele exemplo que eu falei para você, ó. Você é professor, seu esposo é economista. O juiz mandou ofício para a sua escola, mas mandou também lá para o conselho dos economistas. O seu esposo foi convocado, foi sorteado para a mesma temporada que você, e você foi sorteado também. Então agora vem a situação de impedimento. Olha só. Marido e mulher não podem compor o mesmo conselho. Olha a pegadinha. Marciano, você está dizendo o seguinte, ó. Tem uma lista geral, vários nomes. Daqui formará uma lista de 25 e daqui formará um grupo de 7. Geral, 25, 7. Tribunal do júri, conselho de sentença. Você e seu esposo podem perfeitamente compor aqui. São impedidos de compor o tribunal do júri, marido e mulher, você bota falso. Não é impedido de compor, não estão impedidos de compor o tribunal do júri, marido e mulher. Não pode os dois julgar o mesmo caso. Porque aí um pode influenciar no outro. Quando fala, são impedidos de servir no mesmo conselho, marido e mulher, são impedidos de julgar o mesmo processo. Então, se está você e seu esposo, porque vocês foram convocados, seu esposo foi sorteado primeiro lá, no dia lá, ó, agora vamos escolher o 7, tá bom? Tá bom. Chamou o seu esposo
você não pode mais. Você pode até erguer a mão, doutora, e o meu esposo foi convocado. Ela falou, então a senhora já está dispensada, pode ir para casa, porque não pode servir no mesmo conselho, marido e mulher, entendeu? Mas poderão estar no mesmo tribunal, na mesma temporada. Por quê? Seu esposo vai julgar um processo, você vai julgar outro processo. Não pode vocês dois, ao mesmo tempo, julgarem o mesmo processo. Tá? Ascendente e descendente. O seu pai foi convocado e você também. Vocês não poderão, no dia, julgar o mesmo réu. Meu cliente está sendo julgado. Olha só, dentro dos 7 tem pai e filho. Não pode. Tá? Quem for sorteado. E quem que tem preferência, Marcelo? O pai ou o filho para ficar? Quem for sorteado primeiro. Se você, filho, foi sorteado primeiro como, Marcelo? Vou fazer de novo. Tem uma lista geral, tem uma lista 25 e tem 7. Aqui tem sorteio e aqui tem sorteio. Porque aqui sorteia dentro da lista geral. E daqui sorteia daqui. No dia para escolher o 7, vai sortear dentro dos 25. Ou dos 15. Porque tem no mínimo 15. Quem for sorteado primeiro foi o filho. O pai está dispensado. Foi o pai, o filho está dispensado. Porque não pode, estão impedidos. Por que estão impedidos? Porque aí vai acabar perdendo aí. Pode um influenciar no outro. Tá? Sogro e genro ou nora não podem estar também no mesmo conselho. Você tem sua sogra. Os dois foram convocados. Se a sua sogra foi sorteada primeiro para sentar lá entre os 7, você está dispensado. Se você foi primeiro, sua sogra está dispensada. Tá? Sogro e genro ou sogro e nora. Tá? Irmãos e cunhados. Irmãos e cunhados. Não pode. 2 irmãos, né? Comporem o mesmo tribunal, né? Cunhados também não pode. Durante o cunhadio. Como assim? Você não é casado? Você tem seu cunhado, tá certo? Você e seu cunhado foram convocados. Vocês vão para lá, tá? No dia lá, o seu cunhado foi sorteado para sentar lá no conselho de sentença. Vai ser entre os 7. Você está dispensado. Só que durante o cunhadio, ou seja, durante o casamento. Terminou, está dispensado, melhor, está desfeito o impedimento. Tio e sobrinho não pode também julgar o mesmo processo. Tá? Padrasto, madrasta ou enteado. Está lá. Você tem seu padrasto ou sua madrasta, ou então você tem o enteado. Os dois foram convocados. Não pode os dois compor o mesmo conselho. Ou fica um ou fica outro. Entendeu? Para que isso, pessoal? Para evitar prejuízo ou para o Ministério Público ou para a defesa. Porque é comum quando você... Lembra que você vai receber uma cartinha com no mínimo 10 dias de antecedência. Porque o sorteio tem que ser no mínimo 10 e no máximo 15. Então você vai receber uma cartinha, né, com certo tempo. Aí você, olha só, pai, ó, quem que vai ser julgado? Aquele caso assim, assim, assim. O que o senhor acha disso aqui, pai? De certa forma, vocês trocam uma ideia em casa. Ou então você ou seu enteado, ou então você ou seu cunhado, ou então você e sua sogra, ou então você e seu filho. Diz, olha aí, pai, ó, nós fomos convocados para ser jurados, pai. Ô amor, nós fomos convocados para ser jurado. Sabe aquele caso que saiu na imprensa? Cara, para mim aquele cara é culpado. Já deu opinião. Ou seja, de certa forma, um acaba influenciando do outro, porque vocês vão conversar sobre o caso em casa. Então é para impedir isso, de que um acabe influenciando o outro. O mesmo impedimento ocorrerá em relação às pessoas que mantêm união estável, reconhecida como entidade familiar. Aquele que não é casado, evidentemente, no papel, mas mantém uma união estável, né? Também está impedido, por exemplo, o seu companheiro, sua companheira, se vocês dois forem convocados, estão impedidos de atuar no mesmo conselho de sentença. Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre os impedimentos
e suspeição e as incompatibilidades dos juízes togados. Nós estudamos aqui a situação de impedimento e suspeição de juiz. Tudo que for para juiz também aplica aos jurados, entendeu? Por exemplo, um jurado, ele não pode julgar o seu pai, entendeu? O jurado não pode julgar uma pessoa que ele aconselhou. Alguém matou uma pessoa e numa festa pediu o seu conselho. O que você acha? Assim, se você aconselhou, por ironia de destino, você virou jurado. Você não pode, porque você aconselhou uma das partes. Tá? Dois impedimentos entre si, por parentesco ou relação de convivência, servirá o que houver sido sorteado em primeiro lugar. Está lá você e sua esposa. Nós dois fomos convocados para ser jurado. Você foi sorteado primeiro, sua esposa está dispensado daquele dia, daquele processo. Está lá você e seu padrasto. Seu padrasto foi escolhido primeiro para ir para os 7. Você está dispensado. Então, a preferência de quem foi escolhido primeiro, de quem foi sorteado primeiro. Tá? Não poderá servir o jurado que tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento. Olha só, além daquelas situações de vínculo de parentesco, além daquela situação de impedimento ou suspeição que se aplica aos jurados do mesmo juiz, né? Existem outras situações que impedem você de julgar um processo. Se você tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior, tá certo? No caso de concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou outro acusado. Então vamos voltar aqui só para diferenciar um do outro. Está impedido também de ou não poderá servir o jurado que tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. Olha só, pessoal. Você julgou um processo. Tá certo? Você julgou um processo, condenou o sujeito. Beleza. Condenou o sujeito. Ele recorreu e o tribunal anulou, falando que aquele julgamento foi contrário à prova dos autos, foi nulo. Mas você condenou esse cara. 3 anos depois, adivinha quem vai ser julgado novamente? Aquele processo. E adivinha quem está de novo no júri? Você. Opa, você não pode, porque você já julgou esse processo no passado. Então você está impedido. É isso que está dizendo aqui, ó. Tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo. Porque você deve estar perguntando, Marciano, como é que o mesmo processo vai ser julgado de novo se ele for anulado, por exemplo? Você absolveu o cara, o Ministério Público recorreu e anulou. E vai de novo a julgamento. Quantas vezes você já ouviu assim, ó, o réu está indo a julgamento pela 2ª vez? Porque anulou. Aqueles jurados que participaram do julgamento anterior estão impedidos de julgar novamente. E se julgar, está nulo o processo? Não pode. É isso que quer dizer isso. Ó. Tiver funcionado em julgamento anterior do mesmo processo, independentemente da causa determinante do julgamento posterior. Se, no caso de concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. Olha só, 2 pessoas, Mané e João, praticaram um crime. Primeiro foi julgado o Mané, porque o João estava foragido. O Mané foi julgado primeiro. Você julgou o Mané. Condenou o absolver. Posteriormente vai ser julgado o João. Você não pode mais julgar. Se tem 2 ou mais réus, você julgou um, o resto, a menos que ela seja julgada no mesmo dia, claro, o mesmo processo. Mas há situações de que divide o processo. Réu foragido ou qualquer outra situação. Tá? Existem situações de divisão de processo, desmembramento de processo. Concurso de pessoas é quando tem 2 ou mais pessoas. Se você julgou um, né,
você não pode funcionar no conselho de sentença para julgar o outro no futuro. É isso que quer dizer o impedimento. Ó, no concurso de pessoas, houver integrado o conselho de sentença que julgou o outro acusado. Não pode. Porque se você já absolveu o outro, a tendência é você absolver esse. Se você já condenou o outro, a tendência é você condenar este. Então, para impedir esse vício que já traga do julgamento anterior, tem que ser novos jurados. Não poderão participar aqueles que já participaram. Tiver manifestado prévia disposição para condenar ou absolver o acusado. Se você já manifestou que deseja absolver ou condenar antes mesmo do julgamento, você está impedido também, você não pode servir como jurado. Por exemplo, um caso em que você até fez um artigo na imprensa e falou que para você aquele cara tem que ser condenado. Aí você, jornalista, foi sorteado. Você entrou na lista geral e foi sorteado para compor os 25. No dia lá você não pode compor os 7, porque você já manifestou a sua opinião para condenar ou para absolver. Tá? Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição. Os jurados excluídos por impedimento ou suspeição ou incompatibilidade serão considerados para a constituição do número legal exigível para a realização da sessão. O que é isso, pessoal? Senhores, para instalar uma sessão, precisa de 15 jurados. O tribunal do júri é composto de 25 jurados, isso nós estamos carecas já de saber, tranquilo. 25 jurados. Mas para instalar o trabalho, para iniciar o trabalho, para julgar alguém, tem que ter no mínimo 15. Desses aí que serão escolhidos 7. Beleza. Se não tiver 15... não vai abrir, o juiz vai remarcar, vai sortear suplente e acabou. Não pode ter júri naquele dia. Pois bem, vamos imaginar que apareceu você e seu pai. Tá lá, só um pode, o outro não pode. Aí também apareceu lá um genro e uma nora. Ou seja, eles não poderão porque estão impedidos. Aí vem o artigo e fala assim, ó, os jurados excluídos por impedimento ou suspeição serão contados, serão contabilizados para fim de formar o número legal. Ou seja, serão levados em consideração para atingir o número de 15. Tá? Então significa dizer que, tudo bem, que os dois não poderão participar, mas os dois poderão ser contados para fins de integrar o número de 15 jurados. Tá certo? Quer dizer esse artigo. Comparecendo pelo menos 15 jurados, incluindo aqueles que não poderão atuar no mesmo conselho, incluindo os suspeitos, incluindo os impedidos, ó, comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz-presidente declarará instalados os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento. Sabe como é que funciona? O oficial de justiça faz a chamada e ele conta, e ele fala para o doutor, tem 13 jurados aí, então não vamos poder fazer júri hoje. Ele faz a chamada, doutor, tem 16 jurados aí. Já podemos. Ele faz a chamada e fala, doutor, tem 15 jurados, mas eu já vou avisar o senhor. Desses 15, 2 são parentes, um é tio e sobrinho. E agora? O juiz pode, porque serão contabilizados. Entendeu? Tem que ter no mínimo 15 jurados ali, tá? Para iniciar os trabalhos. O oficial de justiça fará o pregão, certificando a diligência nos autos. Que pregão é esse? Finca prego? Não. Esse pregão aqui é a chamada dos jurados. Ó, vamos fazer a chamada aqui para ver se tem aí os 25 ou pelo menos 15. João da Silva, presente. Marciano Xavier, presente. Adão Moreira, presente. Maria Aparecida, não veio. Pedrosa Gomes, não veio. Ou seja, isso que é o pregão. Tá certo? Quem faz é o oficial de justiça. Os jurados excluídos por impedimentos ou suspeição serão computados para a constituição do número legal. Foi excluído? Sim, mas ele é contabilizado. Ele é contado para fins do número legal. Que número legal? No mínimo 15 jurados, tá? Cuidado com essa pegadinha. Não havendo número referido no artigo 463 deste código, se não tiver o número de 15,
proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quantos necessários, e designar-se-á nova data para a sessão do júri. Ô, oficial de justiça, você fez o pregão? Você fez a chamada? Sim. Quantos jurados tem? O oficial de justiça falou, doutor? Tem 14. Tem 14 jurados? É. Vamos esperar mais uns 5 minutos para ver se aparece mais um. E aí? Nada? Nada. Não pode ter trabalho. Não pode ter julgamento, porque tem que ter no mínimo 15. O que o juiz faz? Faz sorteio de suplente. Sabe aqui, isso aqui? Ele vai lá naquela urna geral. Oficial de justiça, vai lá no meu gabinete, pega aquela urna lá, com 1.500 nomes, com 700 nomes, traz aqui. E ele vai sortear. Ele vai sortear quanto? De 14, ele vai sortear só mais um? Para dar 15? Não. Ele vai sortear até o número de 25. Então, ele vai ter que sortear mais 16. Ô, Marciano, 14, pela madrugada, você 15 para 25, 10, então falta 11, Marciano. Opa, é verdade. 11, não é isso? 14 mais 11, ele vai sortear mais 11 suplentes. Para quê? Porque para dar o número de 25. Então, cuidado. Para quê? Porque o tribunal do júri é composto de 25. Só apareceu 14. Precisava no mínimo 15. Tá? Se nós levarmos ao pé da letra, parece que só sortear mais um para dar 15. Não, sorteia mais 11 para 25. E marca nova data. Entendeu? Não havendo número referido no artigo 463 deste código, é verdade que esse número aqui fala de 15. Proceder-se-á ao sorteio de tantos suplentes quantos necessários, e designar-se-á nova data para a sessão de julgamento. Esse quanto necessário, entende-se, quanto necessário para integrar agora os 25, e não apenas os 15. Tá certo? Os nomes dos suplentes serão consignados em ata, remetendo-se ao expediente de convocação, com observância do disposto nos artigos 434 e 435 deste código. Ou seja, vai sortear o suplente e vai mandar convocar por correio. Entendeu? É isso que quer dizer. Se o interesse da ordem pública, olha agora o desaforamento, pessoal, questão da imparcialidade dos jurados, tá? Se o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou a segurança pessoal do acusado, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, o tribunal, vou até riscar aqui, o tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para a comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas. O que é isso aqui, pessoal? A situação de o acusado está ameaçando jurados. Ou então a família está tão indignada que estão comprando jurados. A imparcialidade dos jurados está em xeque. Tá certo? Ou então a população fala, ó, ele está preso, não está? Tá. Ele está preso. O dia que ele for julgado, nós vamos invadir o fórum e vamos matá-lo. Opa, então a segurança do acusado. Opa, entendeu? A ordem pública pode ser abalada. Aí pode tirar esse processo desta cidade para ser julgado na outra. Desaforamento do julgamento é, na verdade, retirar um processo de uma comarca para ser julgado na outra. Isto é a hipótese do desaforamento. Quem vai determinar o desaforamento não é o juiz presidente, é o Tribunal de Justiça.
É o Tribunal de Justiça. O juiz-presidente pode pedir, porque, mediante representação do juiz-presidente. O próprio juiz-presidente pode pedir isso, o Ministério Público pode pedir isso, o assistente da acusação pode pedir isso, o querelante pode pedir isso e o acusado pode pedir isso. Tá certo? Mas não é o juiz, cuidado, o juiz determinará o desaforamento quando ocorrer. Não é o juiz que determina, é o tribunal que determina. O juiz pode até pedir o desaforamento. E vai para onde? Para a comarca da mesma região. Tá certo? Que na verdade seria ali a comarca, como se fosse a comarca vizinha, a comarca próxima, tá? O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente e terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Fez um pedido de desaforamento, ele passa na frente de todos os processos. É isso, lá no tribunal. Então, cuidado, nós temos juiz de direito e acima dele nós temos Tribunal de Justiça. Na área federal, se você for fazer TRF, nós temos juiz federal e acima dele nós temos TRF. Quem autoriza o desaforamento é o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal. Se o juiz quiser, ele pode pedir ao tribunal. Se o juiz federal quiser, ele pode pedir. Agora, o defensor também pode pedir, o Ministério Público pode pedir, o querelante pode pedir, o assistente pode pedir também. Tá certo? A competência é do tribunal. E o pedido de desaforamento passa na frente de todos os processos, porque ele tem preferência. Tá? Sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar, fundamentadamente, a suspensão do julgamento pelo júri. É verdade. O júri está marcado. A cidade está num rebuliço danado. Entendeu? Querem até matar o réu. Está marcado o júri. Faz o pedido de desaforamento e o tribunal suspende, determina ao juiz, não faça esse julgamento até nós analisarmos, temos uma decisão final aqui sobre esse pedido de desaforamento feito pelo réu, feito pelo Ministério Público, ou feito pelo assistente, ou feito por você mesmo, juiz. É isso que quer dizer a suspensão do julgamento. Será ouvido o juiz presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Olha só, o juiz de direito, ele é o presidente do Tribunal do Júri. Acima dele tem o Tribunal de Justiça. Ele não pediu desaforamento, quem pediu foi o advogado. O Tribunal de Justiça, antes de julgar esse desaforamento, tem que pedir informações para o juiz. E aí, juiz, o advogado está dizendo que os jurados não têm imparcialidade devida, necessária. O que você tem a dizer? Então, o tribunal consulta o juiz, a menos que tenha o próprio juiz pedido. Aí não precisa. Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia, ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quando o fato ocorrido durante ou após a realização do julgamento anulado. Salvo, vamos de novo, senhores. Na pendência de recurso contra a decisão de pronúncia, ou quando efetivado o julgamento, não se admitirá o pedido de desaforamento, salvo, nesta última hipótese, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Está dizendo o seguinte, sabe o que é isso? Só para você, candidato, dizendo o seguinte, pedido de desaforamento só pode ser depois do trânsito em julgado da pronúncia. Porque, olha só, enquanto pender recurso contra a pronúncia, não pode ter desaforamento. Porque o sujeito é pronunciado, o juiz fala assim, você vai a júri. Ele ainda tem o direito de recorrer. Enquanto estiver recorrendo, não pode fazer pedido de desaforamento. Primeiro ponto. Segundo, também não fará, olha só, ou quando efetivado o julgamento. Senhores, se já teve o julgamento, não pode mais fazer pedido de desaforamento. Então, o pedido de desaforamento tem que ser assim, após o trânsito de julgado da sentença de pronúncia e antes de ser julgado o réu. Porque se foi julgado o réu, para que pedir desaforamento? A menos que foi julgado o réu e o processo foi anulado para ter um novo julgamento. Aí pode, porque ele faz salvo
nesta última hipótese, ou seja, depois de julgamento, quanto a fato ocorrido durante ou após a realização de julgamento anulado. Foi anulado o julgamento e foi a novo julgamento e começou de novo na cidade, ou surgiu na cidade um movimento para condenar ou absolver o réu. Então o motivo surgiu depois, ou pode ter surgido durante o julgamento, se esse julgamento foi anulado, tá certo? Senão, não pode ter desaforamento após o julgamento do processo, tá? Excepcionalmente, só se o processo foi anulado. O desaforamento também poderá ser determinado em razão de comprovado excesso de serviço, ouvidos o juiz-presidente e a parte contrária, se o julgamento não puder ser realizado no prazo de 6 meses, contado do trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Senhores, o réu, ele responde um processo, e esse processo termina com uma decisão de pronúncia, que manda ele para júri. Ele tem o direito de recorrer e tudo mais. Se ele recorreu ou não recorreu, transitou em julgado a decisão de pronúncia, tem 6 meses para ser julgado. Se ele não foi julgado, surge 2 hipóteses. Não foi julgado por quê? Primeiro, porque tem excesso de serviço, então desafora. Manda para outra comarca. Segundo, não foi julgado por quê? Porque preguiça do juiz, porque não tem excesso de julgamento, não tem excesso de trabalho, e o juiz não coloca ele para ser julgado dentro de 6 meses. Aí não é desaforamento. Aí o tribunal vai determinar o imediato julgamento. Então, cuidado, ó. Cuidado. O não julgamento dentro do prazo de 6 meses obrigatoriamente vai originar um desaforamento falso. O não julgamento dentro de 6 meses só vai dar desaforamento se tiver excesso de trabalho comprovado. Se não tiver excesso de trabalho, apenas vai determinar, o tribunal vai determinar, ô juiz, como é que você não tem excesso de trabalho e deixa o cara tanto tempo sem ser julgado? Julgue esse cara imediatamente. Aí não vai desaforar, tá certo? Muito cuidado. Para a contagem do prazo referido neste artigo, o prazo de 6 meses, não se computará o tempo de adiamento, diligência ou incidente de interesse da defesa. Ou seja, a defesa esperta, não quer que o sujeito seja julgado naquela comarca, fica fazendo um monte de pedidos só para atrasar o processo. Perdeu a defesa, perdeu o advogado. Porque se você deu causa ao atraso, não vai dar excesso para fins de deslocamento, para fim de desaforamento, se a culpa foi da defesa. Não havendo excesso de serviço, ou existência de processos aguardando julgamento em quantidade que ultrapasse a possibilidade de apreciação pelo tribunal do júri, nas reuniões periódicas previstas para o exercício, o acusado poderá requerer ao tribunal que determine a imediata realização do julgamento. Aqui que eu falo que é a pegadinha, ó. Meu processo não foi julgado dentro de 6 meses. Eu já tenho direito ao desaforamento? Não. Somente se o seu processo não foi julgado por causa de excesso de trabalho. Porque se o seu processo não foi julgado, né, por preguiça ou por morosidade do próprio juiz, porque não tem excesso de trabalho, não é desaforamento. É julgamento imediato. Eu faço um pedido ao tribunal e o tribunal fala, ô juiz, julgue esse processo imediatamente, porque você não tem excesso de trabalho, sua pauta está livre, e mesmo assim o réu do Marciano está aí há mais de 6 meses sem ser julgado. Então, muito cuidado, porque a pegadinha vem o seguinte, ó. O não julgamento dentro de 6 meses possibilitará obrigatoriamente, automaticamente, o desaforamento. Falso. Vai depender se há excesso ou não de trabalho. Se há excesso de trabalho, está justificado, coitado do juiz. Nesta comarca, eu não tenho como julgar o cara dentro de 6 meses, então manda para outra. Ah, não tem excesso de trabalho. Então é preguiça sua, né, juiz? Convoca esses jurados aí e julga esse cara logo. Aí é julgamento imediato. Senhores e senhoras, terminamos então aqui a nossa aula, tá certo? Sobre esta segunda parte
do Tribunal do Júri, nós falamos tudo sobre jurados. A primeira e a segunda aula foram só sobre jurados, tá certo? Na próxima aula continuaremos sobre o Tribunal do Júri, só que já aí num outro enfoque, mais olhando para o processo, mais olhando para o próprio juiz presidente do Tribunal do Júri, tá? Fico à sua disposição, qualquer dúvida, estou disponível no e-mail. Você deve estar perguntando, e os exercícios, Marcelo? E eu vou fazer os exercícios na hora que terminar todas as partes. Por quê? Porque aí eu quero ver realmente se você gravou tudo isso aqui, porque eu vou trazer exercícios da primeira parte, da segunda parte, e aí será bom para nós revisarmos também. Então eu mudei neste Tribunal do Júri, porque é bastante complexo, e eu vou jogar os exercícios por final, porque vai ter exercício que vai voltar lá na primeira aula, e aí nós aproveitamos, inclusive, para revisar a aula, tá certo? Satisfação, bons estudos, e é sempre fico feliz e coloco à sua disposição para quaisquer dúvidas, porque para mim é sempre uma satisfação poder saber, poder contribuir com o seu sucesso. Até breve.